Pessoal, o que está acontecendo na Itália é algo absolutamente inacreditável. Todo mundo já deve estar sabendo, né, que a Itália mudou recentemente a lei da cidadania italiana, o que eu chamei de fim da cidadania italiana, porque a gente sabe que a maioria dos descendentes aí que vive nas Américas, principalmente no Brasil e na Argentina, são bisnetos ou trisnetos de italianos, né? O número de netos de italianos, de imigrantes italianos que foram para o Brasil, é muito pequeno, a maioria não é neto. Então foi praticamente o fim da cidadania italiana. O governo fez um movimento tão rápido, tão impressionante, começou com aquelas matérias na RAI, mostrando, tentando difamar os descendentes, e uma propaganda massiva, de repente aquela votação, aquilo foi tudo tão rápido, foi impressionante, coisa que alguns anos atrás a gente pensou que demoraria, seria um longo processo, talvez anos de estudos e votações no parlamento italiano. Não foi assim, foi algo muito rápido, acabou com o sonho de milhões de pessoas, ou dificultou muito esse sonho, né? Algo que já era um direito garantido, um direito de nascimento dos descendentes, hoje em dia já está muito, muito difícil. O que a Itália faz pouco tempo depois de acabar com a cidadania italiana? Anuncia que agora vai criar um visto para que até 500 mil pessoas possam ir morar na Itália. Então, prestem bastante atenção nisso. Olha a contradição. Como que você pode barrar milhões, né? Mas é claro que não seriam milhões de pessoas que iriam para a Itália. O número mais ou menos aí de cidadanias italianas reconhecidas para os descendentes girava em torno de 60 mil por ano, com todas as dificuldades e tal, né? Mas agora a Itália mostrando que precisa de 500 mil pessoas para o seu mercado de trabalho. Por que então que a Itália não facilitou a cidadania italiana para os descendentes, algo que já era um direito constitucional desses descendentes? Por que tiveram que tirar o direito dessas pessoas e agora vão criar um visto para receber outras pessoas que dificilmente, né, serão os brasileiros, os descendentes aí, né? Eles estão mirando, pessoal, em outros povos. E é isso aqui que eu venho tentando dizer já faz tempo. É um assunto extremamente delicado. Eu não vou ser a única fonte de informação de vocês sobre esse assunto, mas eu sugiro que quem se interessar pesquise um pouco mais a fundo. Mas o que eu disse desde o começo, e agora está fazendo mais sentido, é que isso não é coisa de um governo preconceituoso. Muita gente falou que é um governo de ultradireita, ultra, hiper, mega, master, infinita direita, né? Falaram que é um governo preconceituoso, um governo que desde que entrou no poder pouco fez para barrar os imigrantes que entram na Itália cruzando as fronteiras, né? Aqueles que vêm principalmente da África e da Ásia, que alegam ser refugiados, mas o próprio governo divulga os dados mostrando que a maioria deles tem o pedido de asilo negado, ou seja, não conseguem comprovar que são de fato refugiados, que para você ser refugiado existem condições, existem quesitos, e esses quesitos muitas vezes, segundo o governo italiano, não são respeitados. Então a maioria dessas pessoas, segundo o governo italiano, não é refugiado de verdade, mas o governo pouco faz para barrar essas pessoas. O que o governo faz? Acaba com a cidadania italiana dos descendentes, e agora cria um visto que muito provavelmente, né, de 500 mil pessoas aí que vão receber esse visto, a grandíssima maioria será também de não brasileiros, de não descendentes, né? Vocês podem ter certeza, isso é o que acontece em todos os países desenvolvidos. Eu ia falar da Europa, não é nem da Europa, né? Olha, prestem atenção, pessoal. Você acha que um país que fosse governado por um governo preconceituoso, tivesse preconceito aí de raça, mas que raça que é brasileiro, né? Brasileiros são todas as raças, né? Todo mundo é misturado, eu sou misturado, tenho diversas etnias aí por trás na minha árvore genealógica. Todo brasileiro é assim, né? Então não era o preconceito contra brasileiros. A Itália continua recebendo africanos e asiáticos praticamente de fronteiras abertas, né? Agora criando esse visto. Então o que fica claro? Não era um preconceito racial, étnico, por parte do governo italiano, como muita gente tentou pintar. Porque, claro, isso é uma das coisas, né, mais deploráveis, né? Existem leis em todos os países contra esse tipo de preconceito, com razão. Porém,
Não é o caso, pessoal. Isso aí é o pessoal que é mais alinhado com a esquerda. Eu não estou defendendo nem direita nem esquerda, eu quero que os dois vão para... Vocês sabem para onde. Eu estou dizendo aqui o seguinte, a pessoa que é radical de esquerda, como tem muitos youtubers aí famosos que são, né? Ela vai tentar pintar esse governo aí que é supostamente de ultra mega direita, de ser preconceituoso, né? Preconceito racial. Mas não é o caso, pessoal, porque o governo, como eu repito de novo, está recebendo imigrantes de outras partes do mundo, né, de outras etnias, então não é um preconceito racial. E agora criam esse novo visto, que, digo mais uma vez, não será preenchido por brasileiros. Praticamente não terá brasileiros pedindo esse visto e conseguindo esse visto, tá? Reparem nisso, é o que vai acontecer. E a explicação, pessoal, eu não sei se eu posso dizer aqui, na verdade nem eu mesmo tenho total certeza, mas a minha pesquisa chegou até um ponto que eu já não posso dizer. Mas existem indícios claros de que há uma preferência por nacionalidades, tá? Aqui na imigração na Europa, mesmo que você vê em todos os países aí mais ricos da Europa, começando a chegar agora nos países do leste europeu também, eles querem algum tipo específico de imigrante de algumas regiões específicas do mundo. E o Brasil não faz parte desse grupo. O que acontece? Eu posso falar com bastante propriedade aqui do Reino Unido, que é onde eu moro, tá? Eu entrei aqui com a minha cidadania italiana legalmente, quando aqui ainda fazia parte da União Europeia. Mas eu fico sabendo de notícias aqui pela internet e tudo mais, de brasileiros que entraram aqui com um visto de turista, que não são cidadãos italianos, brasileiros apenas com passaporte brasileiro. Essas pessoas entram aqui e não recebem um centavo do governo de benefício. Essas pessoas entram aqui para trabalhar e trabalham muito. Essas pessoas se sujeitam às condições de trabalho precárias, porque elas não podem ser registradas. Uma vez que o visto dela de turista venceu, elas não têm visto nenhum. Elas estão aqui em situação irregular. São muitas vezes aí tratadas como escravos por alguns empregadores. É uma situação que acontece. Aqueles que trabalham aí fazendo entrega de comida com suas bicicletas e suas motos lutam contra constantes roubos de motos, agressões, que é o que acontece muito agora em Londres. Com frequência a polícia não faz nada, eles também não podem nem procurar a polícia porque afinal estão em situação irregular, né? Essas pessoas não têm assistência nenhuma do governo. Se ficam doentes, não recebem um centavo, elas têm que dividir casa, vivem em situação irregular, não têm amparo nenhum do governo aqui do Reino Unido. E adivinha só, quando o governo aqui do Reino Unido quer pegar os imigrantes ilegais, adivinha o que eles fazem, pessoal? Eles montam blitz, eles montam operações nos locais onde eles sabem que tem bastante restaurante, porque são os brasileiros, a maioria dos entregadores de comida, estão trabalhando. A polícia vai prender e deportar brasileiros, em sua maioria, que estão trabalhando, enquanto que pessoas estão cruzando a fronteira entre a França e o Reino Unido, saindo da França, atravessando de barco aqui para o Reino Unido. Eu pergunto para vocês, como é que um refugiado da França vai vir para cá? Está fugindo de quê? Refugiado, está fugindo do que na França? A França não está em guerra. Que refúgio é esse? Essas pessoas entram aqui no Reino Unido, recebem tudo de graça, moradia, alimentação, roupas, tratamento médico, tudo de graça, e assim podem ficar o resto da vida. Elas não têm obrigação nenhuma de trabalhar, simplesmente falam, não vou trabalhar, e pronto, fica por isso mesmo. Ganham tudo do governo. Mais uma vez, os brasileiros não ganham nada. E quando a polícia quer diminuir os imigrantes ilegais, quer fazer alguma coisa contra a imigração ilegal, eles não vão lá na fronteira com a França, né, ali no canal, para tentar barrar a imigração, não. O que eles fazem eles vão pegar os brasileiros que estão trabalhando. Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? O que ele fez? Querendo pegar os imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira do México, que entraram, né, como turista. Ele foi aonde? A polícia lá de imigração dos Estados Unidos, ela foi nas obras, em construções de prédios, construções de condomínios. Eles foram pegar pessoas que estavam trabalhando
trabalhando. Essas pessoas têm uma função na sociedade, são necessitadas. Essas pessoas contribuem com a sociedade e estão sendo presas e deportadas. Em sua maioria também o quê? Brasileiros, mexicanos. Pessoal, o que está acontecendo é muito claro. Os brasileiros, os sul-americanos, não fazem parte dos grupos, né, ou dos tipos de imigrante que os países desenvolvidos querem. Eles têm os motivos deles, eu nem posso dizer aqui a minha pesquisa, não sei se é verdade, mas façam sua própria pesquisa. Os países desenvolvidos querem um tipo de imigrante, alguns tipos, alguns perfis de imigrantes que os brasileiros não têm. Não é uma questão racial, que os brasileiros têm todas as raças. E também porque essas pessoas, esses grupos, esses perfis que os países desenvolvidos querem, têm também diversas etnias ali envolvidas, diversas nacionalidades. E o que a Itália está fazendo agora demonstra isso claramente. Eles não querem o descendente de italiano do Brasil, que se parece com eles, que tem uma cultura parecida, que ainda que não fale o idioma italiano, consegue aprender o italiano muito facilmente. Poucos meses ali, no máximo um ano morando na Itália, a pessoa já está falando fluente. Eles não querem essa pessoa que muitas vezes tem curso superior, tem uma boa experiência de trabalho no Brasil, pessoa que muitas vezes compartilha da mesma religião dos italianos, que ali na Itália, vocês sabem, a maioria é católica, da mesma forma os descendentes de italiano no Brasil são também católicos. A Itália não quer isso, eles querem um grupo bem diferente dos italianos, alguns grupos bem diferentes dos italianos. É isso o motivo, pessoal, eles precisam de imigrantes, mas eles não querem os brasileiros. País desenvolvido nenhum quer os brasileiros. Pensem o porquê. Pensem o porquê. Os brasileiros vão, trabalham, contribuem, fazem sua parte. A gente sabe que, infelizmente, às vezes acontece algum problema com crime e tal, mas a maioria dos brasileiros é pessoa honesta, pessoa que vai para trabalhar, que vai contribuir, que vai se integrar na sociedade. Agora pensa nos outros grupos, qual é a diferença? Se vocês descobrirem isso, vocês vão entender o que aconteceu na Itália, por que a cidadania italiana acabou.